Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus, estamos nós mais uma vez aqui no nosso canal Entende o que ler, para mais uma porção bíblica, mais uma porção da palavra de Deus, das Santas Escrituras. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto que preparei para logo mais, Estaremos ministrando um culto de Santa Ceia, ali no bairro de Araçás, aqui mesmo em Vila Velha, que é sobre redenção. O culto é de ceia e o Senhor colocou no meu coração falarmos sobre redenção. E eu senti no meu coração de compartilhar uma pequena parte do que falaremos ali à noite. Eu escolhi o texto base, irmão, o texto base que eu escolhi para compartilhar com os irmãos em Levítico 25, versículos 25 e 26. Levítico 25, versículos 25 e 26. Tá? Nós vamos chamar a vinheta e logo após a vinheta estaremos lendo. Mas antes de partirmos para a vinheta, eu quero chamar a atenção dos irmãos, os irmãos colaborar conosco aqui, nos ajudar. Como assim, irmão Mauro? Você que não é inscrito, se inscrever. Você que já é inscrito, curtir, compartilhar. Nos ajude, irmão. Nos ajude aqui. Você ajudando o nosso canal, você não está só me ajudando, mas também você está divulgando o reino de Deus. Amém? Então, você que é inscrito, curte, dá aquele like. Você que não é inscrito, se inscreva. Depois dá aquele like, compartilhe com os amigos, e juntos, falaremos do amor de Deus. Vamos chamar a vinheta e logo em seguida voltaremos com a leitura da palavra de Deus. Estamos de volta? Você que está com a Bíblia em mãos aí, vamos ler Levítico 25, versículos 25 e 26. Se você não conseguiu, porque está distante de casa, a Bíblia não está tão próxima assim, vamos colocar aí na tela do aparelho. Está escrito assim, irmão, versículo 25. Quando o teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então verá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu o seu irmão. Versículo 26. E se alguém não tiver um resgatador, porém conseguiu o suficiente para o seu resgate? Amém. Amados, você pode dizer amém? Está aí o texto, muito conhecido. E a temática nesta noite é redenção. O que é redenção? É o resgate de uma propriedade. Redenção é o resgate de uma propriedade. Redenção também pode ser a libertação de um escravo por meio de um pagamento. A libertação de um escravo por meio de um pagamento. Amados, aqui no Brasil, nós temos os órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa e etc. E aqui, quando a pessoa compra e ela não paga, esses órgãos são acionados e os nomes dessas pessoas vai sofrer restrição, vai ser bloqueadas para elas não poderem mais comprar enquanto não fazer o pagamento. É o famoso nome sujo, não é? Em Israel, irmão, na época dos hebreus e até mesmo nos dias de hoje, em Israel o dever de quem deve é pagar. Lá não tem órgão de proteção ao crédito, lá tem lei. E a lei diz, aquele que comprou tem que pagar. Se você comprou, tem que pagar. Então o dever de quem deve é pagar. E aqui nós vemos que um texto onde diz que se o teu irmão empobrecer,
e perder parte da sua herdade, fazenda, possessão, seus bens, e não tiver como resgatar, reaver, ele pode ser resgatado por um parente, lógico, de posses, que tenha bens, que seja rico. Então, irmãos, em Israel o dever de quem deve é pagar. Havia 3 possibilidades de resgate de uma propriedade ou libertação de alguém. Havia 3 possibilidades. A primeira, que eu quero falar nesta noite, em rápidas palavras, é aquela do ano sabático, onde se fazia um contrato de Shemitah. Shemitah quer dizer liberação ou libertação. Era onde um hebreu, junto de outro hebreu, ele fazia um contrato de servi-lo como escravo, como servo. Servo e escravo para mim é a mesma coisa, né? O servo só é uma forma mais educada de chamá-lo, para não chamar propriamente de escravo. Então, quando ele se tornava escravo no Shemitah, ele teria que servi-lo, o seu senhor, e ele sendo hebreu, 6 anos. E no 7º, junto com o descanso da terra, ele seria libertado e a sua dívida seria quitada. Isso dentro de um acordo entre hebreus. Se fosse com o estrangeiro, era complicado, irmãos. Não tinha como fazer um acordo de Shemitah. Uma outra possibilidade que eles poderiam também era o ano do jubileu. O ano do jubileu era o ano da restituição. O jubileu era o ano da restituição. Isso era um ciclo de 7 anos sabáticos. Um ano sabático era de 7 anos, então 7 vezes 7 é 49. E no 50º ano acontecia o jubileu, onde seria devolvido. Era o ano da restituição. Aqueles que eram escravos seriam libertos, e aqueles que perderam as suas posses, os seus bens, as suas herdades, as suas fazendas, receberiam de volta, não é? Mas isso com 50 anos. E aqui nós temos a terceira opção, onde nós lemos, a pessoa empobreceu, se endividou e teve que vender as suas fazendas, ou até mesmo se vender, porque era comum, tinha que pagar a dívida tinha que ser quitada, ele se vendia através de um contrato, ou voluntariamente, até pagar. Poderia vir um parente de posses e resgatá-lo. Um texto que eu quero exemplificar aqui para os irmãos, que é muito conhecido de todos nós, e nós usamos muito em pregações, culto de campanha, de avivamento, que é o azeite da viúva que foi multiplicado. Nós vemos que aquela mulher ficou viúva, e de repente os credores chegam na sua porta. A Bíblia vai nos dizer que eles queriam levar os seus filhos. Isso porque os seus bens já tinham ido embora. O marido deixou ela cheia de dívida, e as posses que ela tinha não foi o suficiente para quitar a sua dívida. Então os credores queriam levar os seus filhos para quitar a dívida, para servi-lo como escravos, como servos. Então ela vai sair desesperada atrás de Eliseu e vai dizer: olha, meu marido morreu e ele era teu servo. Os credores estão à minha porta e quer levar meus filhos. Aí Eliseu vai dizer: o que eu posso fazer? O que eu hei de fazer? Ou seja, eu não sou seu parente. Seu marido só era meu servo. Muitos dizem que ele tinha uma escola de profeta lá em Sunem. Por isso que a Sunamita vinha passando sempre, para aquelas bandas. Aí ela vai falar: não, ele era teu servo e temente ao Senhor. Quando falou temente ao Senhor, isso mexeu com Eliseu. Então ele vai perguntar para ela: o que você tem em casa?
declara-me o que você tem em casa. E ela vai dizer, sua serva não tem, só tem, a única coisa que a sua serva tem é uma botija de azeite. Isso porque os credores já te levaram as suas coisas tudo. Amém? Então o que a Elisa vai fazer? Vai mandar pegar vasos emprestados, vai mandar ela fechar a porta, e nós sabemos no fim da história que ela vai conseguir a multiplicação do azeite através do milagre proferido pelo profeta de Deus, o homem de Deus, e ela vai vender o azeite, vai pagar a sua dívida, e Eliseu vai falar para ela ainda, viva do resto. Lembra que nós estamos no versículo 26? Se você não tiver um resgatador, mas se você conseguir com a sua mão o suficiente para pagar a sua dívida, pague. E foi isso que aconteceu com ela. Ela não tinha um parente mais próximo, foi pedir ajuda a Eliseu. Eliseu não poderia pagar a sua dívida, porque ele não era parente. Então, se ele pagasse a dívida, era contra a lei. Ele estaria cometendo um crime, pecando contra a lei. E também isso ia transferir de dono. Ela deixaria de dever os credores para dever Eliseu. Então ele vai orar e Deus vai multiplicar o azeite dela, e ela vai não só pagar a dívida, como vai ter o seu sustento